Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês andam? Espero que estejam todos bem, né? Dando continuidade aí aos nossos vídeos sobre o amadurecimento. Então hoje eu acho que é um vídeo bem legal, né? Assim, que eu decidi abordar o amadurecimento da perspectiva da relação amorosa, né? Então, seguindo já esse percurso, né? Eu estava começando lá falando do masculino parado no tempo, imaturo, parado no infantil, vamos dizer, idílico, meio Peter Pan, por aí vai, né? E dessa idealização do infantil, da gente, enfim, né, ter essa relação meio estranha, né, com a infantilidade, com a imaturidade, né? Ou seja, essa dificuldade de amadurecer, né? Então, seguindo essa linha, né, eu gostaria de pegar, assim, por quê, né? Assim, a gente já trabalhou isso também, né? O porquê estamos aí parados no tempo, né? Pensando enquanto coletividade, enquanto sociedade, né? Por que a nossa sociedade tem tanta dificuldade para se encaminhar, para fazer os seus rituais, os seus ritos de passagem, enfim, né? Como a gente já trabalhou bastante isso, né? De dizer, bom, a sociedade não está muito preocupada com isso mesmo, né? Enquanto a gente idealiza um certo hedonismo, uma coisa de felicidade, de se dar bem, de ter dinheiro, de ter conforto, pode perceber, né? Isso eu acho muito previsível, né? Assim, quem tem, sei lá, né? Quem é bem sucedido, quem tem dinheiro, sempre vai ter melhor casa, melhor carro, parará, né? Melhor qualidade de vida, melhor plano de saúde. Então perceba, gente, como todo esse mundo está organizado, vamos dizer assim, para buscar um certo bem-estar, né? Assim, uma segurança, né? Uma qualidade de vida, um conforto. Então é isso que a nossa sociedade tem de melhor, vamos dizer assim, né? O que ela tem a oferecer, essa é a propaganda dela, né? Pode ver que aqui na rede social é isso aí também, né? Assim, né? Como ter mais seguidores, como lotar sua agenda, como bombar, como viralizar, como ter trilhões de seguidores e por aí vai. Então não muda muito, né? É sempre essa coisa do dar certo, né, gente? Do ser bem sucedido. Então, quando eu vi, por exemplo, né, o TED Talk da Brené Brown falando sobre o poder da vulnerabilidade, né, assim, eu achei interessante porque eu pensei, bom, agora sim está começando a despontar, né, um movimento no sentido de perceber o valor, a importância da gente, né, acessar certas questões emocionais, estados emocionais, pontos do nosso desenvolvimento emocional que estão parados no tempo, que foram fraturados, foram feridos, foram traumatizados por algum evento, por alguma coisa que aconteceu na nossa história pessoal. Então, quando ela fala de vulnerabilidade, ela está falando disso, né? Assim, pontos em que a gente meio que parou, onde a gente ficou ali machucado, onde a gente não conseguiu se desenvolver emocionalmente. Então, é um ponto muito peculiar, o ponto da vulnerabilidade, né? É um ponto de infantilidade, é um ponto de dor, é um ponto de vergonha, é um ponto... Então, vai pegar todo esse negativo quase da nossa sociedade, da nossa cultura. Por quê? Porque a gente foge disso como o diabo foge da cruz, né? Então a gente... Por isso que eu brinquei em alguns vídeos, né? Eu disse assim, a gente quer tudo menos amadurecer, né, gente? Então, eu acho que essa revisão aqui é legal pra gente, né, pegar, assim, esse ponto inicial, essa introdução, que é assim, né? De um modo geral, nós, enquanto sociedades, fugimos do amadurecimento, né? Ou seja, a gente se organiza como uma defesa contra as coisas que nos afetaram, né, na nossa infância principalmente, né? Então isso que eu chamo de identidade adaptativa, tá, gente? Então o que é isso, né? Assim, vamos lá, né? Isso eu acho interessante, esse é o segundo ponto, né? Então assim, se a gente percebe que toda essa coisa do dar certo, ser bem sucedido, barará, seria uma forma de defesa, né, da gente se proteger de algo, né? Ou seja, quem quer ter muito rico provavelmente quer se proteger de uma miséria, né? Assim, pode perceber que pessoas que lutam para ter muito dinheiro provavelmente viveram cenários de privação, né, na sua infância, né? E pode perceber, por exemplo, né,
quando a pessoa chega na clínica e fala, olha, tudo que eu quero ser é diferente do meu pai, por exemplo. Ou eu quero ter uma relação amorosa que seja o oposto do que os meus pais tiveram. Né? Então comece a notar que as pessoas geralmente se organizam como uma espécie de reação ao que elas viveram na infância. Tá? E isso, claro, quer dizer o quê? Que a infância não foi legal. Né? Teve problemas, teve faltas, teve precariedade. A falta eu acho um termo muito legal. Né? Então tudo que se instala na gente, na nossa vida emocional, na nossa subjetividade como falta, a gente vai perpetuar como identidade. Né? Ou seja, a gente vai dizer, eu quero tudo menos isso. Ou seja, vou me colocar de uma forma complementar. Né? Então essa complementariedade, eu acredito que ela inaugura, né, um modelo de identidade, que é o que eu chamo de identidade adaptativa. Né? Então vamos dizer que o primeiro Paulo, né, enquanto identidade, não era eu, né, Paulo, mas sim uma reação ao que minha família me deu na minha infância. Então, assim, minha infância foi marcada por brigas, por privações, por privação emocional, por aí vai. Eu, enquanto identidade, vou me organizar o quê? De uma forma que a privação emocional seja compensada por alguma coisa. Por exemplo, uma frieza emocional, um excesso de maturidade, como a gente já conversou, né? Racional, ou maturidade para ganhar dinheiro, para ter emprego, né? Para ser bem-sucedido profissionalmente. Então tudo isso se organiza como um complementar, um oposto complementar do que me aconteceu na minha infância. Né? Então essas relações complementares e que marcam a identidade da pessoa, essa primeira identidade da pessoa, é o que a psicanálise vai chamar de Édipo, tá, gente? Então seria, digamos assim, essa forminha, né, que inaugura o indivíduo, né, como um negativo. Por isso que é quase assim certo que o trabalho analítico vai ser um trabalho de desconstrução desse moldezinho. Por quê? Porque eu não sou eu enquanto eu persistir nessa estrutura de defesa. Né? Agora, se eu expando isso para a sociedade, eu vou perceber o quê? Que a nossa sociedade é uma defesa também, né? Com relação a um grande trauma, um grande problema que foi vivido coletivamente, né? Uma grande privação, uma grande questão. Então isso vai se alastrando historicamente porque a sociedade vai absorvendo certos traumas coletivos, vai repetindo essas estruturas defensivas, né? E vai repetindo, através da nossa identidade, né, essas relações complementares, né, de privação e reação. Privação, reação. Privação, reação. Então, por isso que, né, assim, como é que a pessoa chega na clínica? Ela vai chegar na clínica por um processo de crise, normalmente, né? Então, isso a gente também já comentou, né, gente? Então, só revisando aqui brevemente, o que vai levar a pessoa para a clínica, né? Perda de emprego, perda de namorada, perda de esposa, perda de um ente querido, lá, né? Rupturas, frustrações, depressões, crises de pânico, por aí vai, né? Então, olha só, né? O que vai levar a pessoa para entrar num processo de amadurecimento vai ser uma crise, né? Uma quebra, né, de expectativa, sei lá, né? Ou seja, vai ser uma coisa que vai contra a nossa sociedade, né? Por isso que eu falo, as pessoas não querem amadurecer, né? Elas só procuram um caminho de amadurecimento se quebra algo no meio do caminho, né? Se o carro quebrou, vamos dizer assim, né? Então nada deu jeito. Por isso que as pessoas chegam na clínica, assim, né? Já passou em tudo quanto é canto, né? Já passou na igreja, no Pai de Santo, no agiota, sei lá, quem mais, né? No médico, no psiquiatra. Então ela chega lá como último recurso, tipo assim, Paulo, eu queria tudo menos estar aqui. Né? Então esse é o caminho do amadurecimento, veja só, né? Agora, onde que isso se encaixa, né, gente? Dentro das relações amorosas. Vamos lá, né? Vamos começar no tema de hoje. Se a gente percebe, né? Eu tô aqui colocando dessa forma, veja só, né? Que as relações amorosas são também uma porta de entrada para o processo de amadurecimento, né? O que vai acontecer, né, gente? Como eu disse, né? São as quebras, as tragédias, as frustrações que levam as pessoas para um
processo de amadurecimento, né? A relação amorosa também vai acontecer a mesma coisa, tá, gente? Então isso que eu acho um pouco trágico, né? Que eu estou tentando trabalhar aqui, né? Inclusive, né? E principalmente com os meus pacientes. Que é assim, né? As pessoas chegam na clínica com queixas, demandas ou reclamações, vamos dizer assim, dos parceiros, né? Isso é uma coisa muito comum, né? Tipo assim, meu parceiro é muito frio, ele não sabe se comunicar, ele é muito introspectivo, ele é muito egocêntrico, ele come toda a comida, não transa, sei lá, né? Enfim, N reclamações, né? Então, e aí claramente a gente tem a tal da crise lá, né? Vocês se lembram, né? Então, a pessoa vai procurar terapia para reclamar do namorado, da namorada, por aí vai. Aí, claro, se a gente segue esse roteiro, parece que a gente vai ficar fazendo uma análise do namorado, da namorada, né? Tipo assim, o que levou ela a ser assim, né? Como ajudá-la, por aí vai, né? Isso é uma coisa... Porque às vezes a gente fica assim, né, muito tempo dentro da clínica trabalhando questões alheias, né? E aí a pessoa fica, mas né, eu não queria estar usando, sei lá, meu tempo de terapia para estar falando disso. Mas eu acho isso algo normal, né? Não é que é um desperdício de tempo clínico. Claro que não vai servir para nada, né? Assim, a gente sabe disso, né? Para o paciente, inclusive, né? Assim, não vai servir para nada mesmo. Porque por mais que a gente trabalhe ali, não vai mudar. No final, a gente já sabe que não vai mudar nada. E o próprio paciente já fala, né? Mas não vai adiantar nada se eu fazer isso, se eu falar aquilo, por aí. Então, é muito engraçado, né? Assim, né? Que os caminhos que a gente vai trabalhando ali nesse tratamento com o outro, né? Nessa relação com o outro, vai encaminhando o paciente para uma confrontação, né? Isso que eu acho interessante, né? Então, quando a gente comenta, né, tipo assim, então, né, bora tentar conversar, bora tentar se posicionar, bora tentar falar do que você está sentindo com relação a essa pessoa com a qual você convive, né? Assim, a pessoa começa a tremer, né, assim, na base, né? Então ela vai ficando meio insegura, vai ficando com medo, né, do que esse parceiro pode fazer, do que ele, né, vai fazer, será que vai dar um término, será que vai acabar a relação, será que ela vai ser chutada de casa, ficar completamente fragilizada e por aí vai, né? E aí as pessoas começam a perceber, ou seja, que elas são dependentes dessa relação, né? Ou seja, não é que o parceiro lá é um bosta cheio de problema e ela é maravilhosa, não tem problema nenhum, né? Ela também precisa desse parceiro, né? E o legal é chegar no final da história toda e ela conseguir perceber o seguinte, né? Nossa, essa pessoa toda cagada, toda problemática, era o que eu inicialmente queria de um parceiro. Por quê, né? Porque esse parceiro permite a ela manter certas coisas nas sombras, né? Assim, né? Esse parceiro, ele atua como, eu brinco, como um grande porão emocional, assim, né? Então esse parceiro que não fala direito, que não interage direito, que é meio inibido, que é meio problemático, ele permite à mulher, né, nesse exemplo, no caso, né, assim, né, continuar, digamos assim, uma relação com o masculino que é atravessada. E se você perceber como que foi a relação com o pai, mesmas questões que tem com o namorado, idênticas, porque, como eu disse, né, foi fundada lá atrás uma relação de complementariedade, né? Então eu prefiro usar esse termo do que dizer dependência, tá, gente? Porque esse termo dependência, ele gera uma série de ideias, né? Como se fosse, sei lá, né, uma fraqueza da pessoa, né? Que se ela fosse mais forte, mais firme, ela não precisaria desse parceiro, né? Mas eu acho que não é esse o ponto, né? Eu acho que é uma questão assim, a minha identidade, meu Paulo aqui, como eu conheço, como eu organizei lá atrás, ele só funciona se eu tiver né, essa outra pessoa remando aqui do outro lado, né, para fazer o barco andar. Então a nossa identidade complementar, ela está meio que aberta para as nossas relações e ela precisa visceralmente dessas relações para poder se manter organizada, né?
para elas poder se manter a sua autoestima, por exemplo, né? Às vezes a pessoa precisa de alguém ali menor do que ela, inibido, problemático, complicada, para ela se sentir um pouco importante, necessária e por aí vai, né? Eu falo que pessoas que têm relações assim com gente doente, com gente complicada, fragilizada, inibida, você vai se sentir necessária e quase que indispensável na vida desse outro. Então a pessoa ali ela vai ficar tranquila, né, existencialmente e emocionalmente, né? Então essa é a loucura, né, da relação complementar, digamos assim, né? Ela não permite que você tenha espaço existencial, né? Porque o seu eu precisa daquela pessoa como um quadro precisa de uma moldura para existir, né? Mas e aí, Paulo, né, como é que a gente faz então diante disso, né? Percebendo que, né, tendo em vista que isso está organizado dessa forma, eu falo assim, ó, você precisa perceber que tem uma janela de oportunidades aí nessa cena amorosa, né? Então o que eu falo assim, olha, a primeira coisa é olhe a cena e perceba a cena, né? Assim, isso que está sendo colocado aqui, o seu inconsciente está encenando ali com você, né? Essa peça repetida que você já está cansado de repetir, né? Eu brinco, é um outdoor do seu inconsciente mostrando para você quem você é, de que maneira você se estruturou, né? Subjetivamente, inconscientemente, emocionalmente, dentro de relações primárias, relações infantis, né? Que não te ajudaram a amadurecer, mas te mantiveram num estado de, vamos dizer, imaturidade para te usar que nem, sei lá, né, que nem um tijolinho, que nem um cimentinho e por aí vai, para organizar aquela estrutura emocional familiar, né, na qual você foi inserido. Então isso é muito louco, né, porque de uma certa forma a gente poderia dizer que, né, a nossa sociedade também se coloca dessa forma. Se a gente começar a pensar que, né, os homens, enquanto coletividade, também se organizam e também, vamos dizer assim, estão todos cagados, né, emocionalmente, por aí vai. O que vai acontecer? Isso vai causando um efeito cascata, uma bola de neve. E aí a gente vai impedindo com que as mulheres também realizem os seus processos emocionais de amadurecimento e por aí vai, né? E aí todo mundo vai ficando embolado, né, nessa história, né? Assim, então, veja como pais embolados, complicados, vão, né, usar os seus filhos como um complemento existencial, um complemento de identidade. Então, esses filhos não vão ter a chance de ter uma identidade própria. Por quê? Porque eles precisam exercer um papel familiar, uma função familiar. Pacientemente, se não estiver lá fornecendo, né, um apoio emocional, financeiro, tarará, a família inteira cai no caos. A família inteira, né? Os irmãos, a mãe, o cachorro, o periquito, o papagaio. Então, muitos pacientes que chegam na clínica estão ali numa posição de coluna central familiar. Aí eu brinco, né? A coluna não pode ser outra coisa, a não ser a coluna, né? Então, quando a pessoa quer fazer um curso sei lá, né, de cerâmica, né, a coitada pessoa sente uma angústia enorme, né? Por quê? Porque ela está saindo do lugarzinho de coluna, está começando a ser ela mesma, né? Porque ela sempre quis fazer um curso de cerâmica, né? E aí ela vai sentir uma angústia horrível, né? Então começa a perceber o quanto isso determina então as nossas relações amorosas, né? E eu acho que a relação amorosa é sim eu brinquei, né? Um outdoor muito privilegiado para a gente acessar o nosso inconsciente como um espelho, né? Assim, então isso seria a segunda parte aqui do nosso vídeo, né? Começar a perceber, opa, né? Eu posso usar as relações amorosas como um certo mapa para eu sacar esse universo complementar da minha origem, da minha família e por aí vai. E aí eu começo então a ter uma chance, por isso que eu falo que é um outdoor, uma janela de oportunidade para você olhar esse enlace amoroso, essa crise amorosa, né? E em vez de chutar o namorado ou a namorada porque você está de saco cheio dela, né? Você começar a pensar no porra, por que eu tô enroscado nesta mesma cena?
né? E se isso está me incomodando, será que não é outra coisa da minha estrutura emocional, da minha estrutura existencial, da minha identidade? Né? Por isso que é muito louco isso, né? Assim, né? Ou seja, não é só terminar o namoro, é pensar, putz, será que eu não preciso reestruturar a minha identidade? Né? Isso aqui não é uma oportunidade para eu repensar a maneira como eu sou, em vez de repensar o meu parceiro. Então, esse é aquele pontinho crítico que a pessoa percebe que ela tem uma relação amorosa horrível, que não tem nada, digamos, não tem troca quase que nenhuma, né? Mas ela não consegue sair dessa relação. Né? Por quê? Porque não é uma relação, né? É uma estruturação da identidade dela. Tá entendendo? Por isso que ela não consegue largar essa pessoa. Né? Que nem, sei lá, um carro largar o pneu fora e dizer que não precisa desse pneu. Né? Não tem como. Né? Assim, é uma parte da identidade. E eu brinco assim, né? Se você termina esse namoro, você vai arrumar outro igual. Vai arrumar. Por quê? Porque a sua identidade está estruturada dessa forma, então ela precisa do outro para exercer um papel para ela, uma funçãozinha para ela. Isso que os junguianos vão chamar de sombra, né? Então eu acho bem didático, né, os junguianos aí, mesmo porque eles também gostam de ficar trazendo mitos, né? Esse é o ponto que eu gostaria de entrar agora, tá, gente? Então assim, eu vou ler com vocês uma história da mulher esqueleto, que está no livro Mulheres que Correm com Lobos, tá, gente? Por quê? Porque eu acho que esse livro aqui, né, eu acho que é um dos livros que eu mais dei de presente na minha vida, né? Assim, né? E é um livro que eu acho bem bacana, bem extenso, acho que até extenso demais, na verdade, né? Assim, nossa, demorei muito tempo para ler ele, né? Assim, né? Mas eu acho que é um livro bem mais legal, né? Porque você vê a Clarissa Pinkola Estes, né? Que ela faz um compêndio, né, de mitologias, histórias, folclore sobre o feminino, que eu acho bem extenso, bem complexo, bem variado, bem interessante, né? Já os outros autores, né, geralmente homens junguianos, vão para o mito da Eros e Psique, tá? Assim, para falar da subjetividade feminina. Então fica uma coisa meio monotemática às vezes, né? Assim, eu vi vários aí, né? Acho que é Erich Neumann, né, sobre o feminino, falando do Eros Psique, o She, né, aquele livro, esqueci o nome do autor, mas enfim, posso colocar aqui do ladinho, aqui, provavelmente vou colocar ele aqui. Então assim, eu acho que a Clarissa, né, uma leitura mais completa aí sobre essa temática da mitologia do feminino. Mas vamos lá, gente. Vou ler para vocês aqui a história da mulher esqueleto. Vamos lá. Todos prontos? Bora. A mulher esqueleto. Ela havia feito alguma coisa que seu pai não aprovava, embora ninguém mais se lembrasse do que havia sido. Seu pai, no entanto, a havia arrastado até os penhascos, atirando-a ao mar. Lá, os peixes devoraram sua carne e arrancaram seus olhos. Enquanto jazia no fundo do mar, seu esqueleto rolou muitas vezes com as correntes. Isso aqui, gente, eu acho legal, né? Criando já um parênteses aqui, porque essa história me parece assim, colocar esse tema arcaico, coletivo, social. Né? Então, a história da mulher que é violentada, né, pelo masculino, pelo pai aqui na ocasião, eu acho que é o ponto onde a gente se encontra, tá? Então, se você é homem que está ouvindo esse vídeo, entenda que dentro da relação amorosa, quando você se aproximar de uma mulher, você vai ter que lidar com essa questão ancestral, que é a violência masculina sobre o feminino e o preço, né, disso que a gente está carregando já enquanto ancestral dessa história, né? Então, todos os homens, né, e esse é o convite que eu vou fazer sempre nesses vídeos aqui que eu estou colocando, né? Entenda o seu papel como, como que eu posso dizer, de desconstruir essa ancestralidade da violência contra o feminino. Tá? Então, ou seja, já era, né? Já aconteceu. Tá? Então, a mulher que está na sua frente, ela já foi violentada. Ah, mas Paulo, e se ela não foi? Né? Assim, não, ela já foi. Né? Se não fisicamente, literalmente,
mas subjetivamente, inconscientemente, emocionalmente, através da ancestralidade dela. Tá? Então, nós, enquanto homens, participamos dessa história. Se você não se conscientiza disso como um repetidor dela, se conscientize disso e pare essa história de violência. Né? Continuando aqui, um dia um pescador veio pescar. Bem, na verdade, em outros tempos, muitos costumavam vir a essa baía pescar. Esse pescador, porém, estava afastado da sua colônia e não sabia que os pescadores da região não trabalhavam ali, sob a alegação de que a enseada era mal assombrada. Então o cara foi ali incauto, né? Se jogou ali naquela região e não sabia, né? Olha só, que ali tinha uma alma penada. Ali, né? O anzol do pescador foi descendo pela água abaixo e se prendeu. Logo em que? Nos ossos das costelas da mulher esqueleto. O pescador pensou, oba, agora peguei um grande de verdade, agora peguei um mesmo. Na sua imaginação, ele já via quantas pessoas esse peixe enorme iria alimentar, quanto tempo sua carne duraria, quanto tempo ele se veria livre da obrigação de pescar. Enquanto ele lutava com esse enorme peso na ponta do anzol, o mar se encapelou com uma espuma agitada e o caiaque empinava e sacudia, porque aquela que estava lá embaixo lutava para se soltar. E quanto mais ela lutava, tanto mais ela se enredava na linha. Não importa o que fizesse, ela estava sendo inexoravelmente arrastada para a superfície, puxada pelos ossos das próprias costelas. O pescador havia se voltado para recolher a rede, e por isso não viu a cabeça calva surgir acima das ondas, não viu os pequenos corais que brilhavam nas órbitas do crânio, não viu os crustáceos nos velhos dentes de marfim. Quando ele se voltou com a rede nas mãos, o esqueleto inteiro, no estado em que estava, já havia chegado à superfície e caía suspenso na extremidade do caiaque, pelos dentes incisivos. A pausa que eu vou inserir aqui é: toda vez que a gente vai procurar um parceiro aí na vida, nas redes, nos Tinder da vida, a gente acha que pegou um peixão, né? Quando faz aquele encontro legal, aquela pessoa linda, aquele homem cheiroso, né? Cortês, que paga a conta, e por aí vai, bom de cama, né? Então, assim, essa ilusão mútua, né? E essa tentativa, né, da mulher de se soltar também, né? Eu acho que fala um pouco dessa ambivalência do encontro amoroso, tá, gente? Então, assim, eu brinco que todo mundo quer se seduzir, mas ninguém se conhece, né? Assim, tá todo mundo ali tentando fazer o outro gostar dela, sem se perguntar quem é esse outro que tá ali, né? Então, acho que o encontro amoroso é um grande desencontro no final da história, né? Por isso que é bem bacaninha, né? Essa coisa de pescar, nossa, pesquei um peixão, né? Surge um esquema. Então, eu diria assim, né? Em cenário de alienação, de identidade adaptativa, de mundo fudido, de patriarcado, e, né, escambau a quatro, todo encontro amoroso é isso aqui, tá, gente? É pescar um negócio que você nem imaginava, né? Que você iria trazer pra tona, assim, né? Que é o seu inconsciente, né? Ah, gritou o homem, seu coração afundou até os joelhos, seus olhos se esconderam apavorados no fundo da cabeça, suas orelhas arderam num vermelho forte. Ah, berrou ele, soltando-a da proa com o remo e começando a remar loucamente na direção da terra. Sem perceber que ela estava emaranhada na sua linha, ele ficou ainda mais assustado, pois ela parecia estar de pé, a persegui-lo o tempo todo até a praia. Não importava de que jeito ele desviasse o caiaque, ela continuava ali atrás. Sua respiração formava nuvens de vapor sobre a água e seus braços se agitavam como se quisesse agarrá-lo para levá-lo para as profundezas. Ah, uivava ele, quando o caiaque encalhou na praia. De um salto ele estava fora da embarcação e saía correndo agarrado à vara de pescar. E o cadáver branco da mulher esqueleto, ainda preso à linha de pescar, vinha aos solavancos bem atrás dele. Ele correu pelas pedras e ela o acompanhou. Ele atravessou a tundra gelada e ela não se distanciou. Ele passou por cima da carne que havia deixado secar.
rachando em pedaços com as passadas dos seus muclucs. Deve ser uma bota esquimó, né? O tempo todo ela continuou atrás dele. Na verdade, até pegou um pedaço do peixe congelado enquanto era arrastada. E logo começou a comer, porque há muito, muito tempo não se saciava. Finalmente, o homem chegou ao seu iglu, enfiou-se direto no túnel e de quatro engateou de qualquer jeito para dentro. Ofegante e soluçante, ele ficou ali deitado no escuro, com seu coração parecendo um tambor enorme. Afinal, estava seguro. Ah, tão seguro, é seguro graças aos deuses. Raven, graças às Raven. E também a toda poderosa Sedna, em segurança final. Deve ser deuses, né? Enfim, né? Dos esquimó lá, né? Isso aqui parece uma história de esquimó, né? Assim, né? Pelo jeito. Mas enfim, né? Não sei, tá, gente? Mas é legal ver que, tipo assim, o cara foge e a mulher vai sendo arrastada, enroscada nele, né? Eu acho isso muito interessante, por exemplo, nos apaixonamentos, né? Assim, né? Onde a gente meio que tenta... como é que eu posso dizer? Tenta escapar daquela situação, né? Eu brinco, né? A gente torce para dar errado, né? Assim, né? Pra pessoa dar um pé na bunda nossa logo, né? Assim, né? Tipo, para aquilo ali, aquele sofrimento, né? Porque quando a pessoa está apaixonada, ela fica alterada, transtornada, né? Ela quer ver a pessoa, ela quer conviver com aquela pessoa, quer casar com aquela pessoa, e ela meio que sabe que, puxa, eu acho que eu estou exagerando, acho que eu estou louco, acho que não tem nada a ver. Né? Então ela meio que está nessa correria, igual o pescador aqui, né? Tá assustado com aquilo ali que ela encontrou, né? Então eu acho que a vida amorosa é um pouco isso, assim, né? A gente se assusta com aquilo que brota das nossas profundezas, tá, gente? Então essa mulher esqueleto aqui é o que brota, né, das profundezas, que estava lá morto, carquilhado lá nas nossas origens, tá? Então esse parceiro que está ali despertando em nós essa vontade amorosa, né? Assim, né? Ele traz à superfície coisas do nosso inconsciente que a gente não queria ver, né? Assim, né? E aí quando a gente vê, a gente meio que quer sair correndo, né? A gente fica meio assustado, né? Meio com medo, meio perdido, meio irritado, perturbado, por aí vai, né? Então eu brinco que o amor é uma coisa doida, né? Assim, né? Porque inicialmente parecia que ia ser um peixão, né? E depois vira uma corrida contra um esqueleto enroscado na nossa vara de pescar, né? Então isso é o amor, tá, gente? Acho que é muito importante as pessoas perceberem isso, né? Assim, o amor, ele ajuda a gente a encontrar os nossos esqueletinhos abandonados no fundo do mar, né? Olha que bonito, né? Vamos lá, né? Imaginem quando ele acendeu sua lamparina de óleo de baleia, ali estava ela, aquilo, né? Jogada num monte, no chão de neve. Olha lá, gente, é esquimó, né? Com um calcanhar sobre um ombro, o joelho preso nas costelas, um pé por cima do cotovelo. Mais tarde ele não saberia dizer o que realmente aconteceu. Talvez a luz tivesse suavizado suas feições. Talvez fosse o fato dele ser um homem solitário, mas sua respiração ganhou um quê de delicadeza. Bem devagar, ele estendeu as mãos encardidas e, falando baixinho com a mãe, como a mãe fala com o filho, começou a soltá-la da linha de pescar. Opa, agora começa, hein? Agora tá legal, ou seja, a pessoa conseguiu parar de fugir, né? Isso aqui aquele ponto que a pessoa dá uma... né? Paulo, acho que é isso que eu queria mesmo, né? Então, o que a gente faz com isso agora, né? E ele começa a cantar aqui, né? Ó, na, na, na. Isso aqui me lembra, sei lá, tipo aquele Age of Empires, né? O curandeiro lá, né? Ele primeiro soltou os dedos dos pés, depois os tornozelos. Na, na, na. Trabalhou sem parar noite adentro, até cobri-la de peles para aquecê-la, já que os ossos da mulher esqueleto eram igualzinhos aos de um ser humano. Ele procurou sua pederneira na bainha de couro e usou um pouco do próprio cabelo para acender mais um foguinho.
ficou olhando para ela de vez em quando, enquanto passava óleo na preciosa madeira de sua vara de pescar e enrolava novamente sua linha de seda. E ela, no meio das peles, não pronunciava a palavra, não tinha coragem, para que o caçador não a levasse lá para fora e a jogasse lá embaixo nas pedras, quebrando totalmente seus ossos. Aqui, gente, acho que é um ponto legal também, tá? Esse é o ponto em que o nosso amor ou a nossa paixão externaliza de nós as coisas mais esdrúxulas, né? Assim, onde o cara brocha, né? Diante da mulher que ele mais quer ficar, né? Isso eu acho engraçado porque, né, tem pacientes que vão se queixar de homens, assim, né? Tipo assim, mas o cara tem uma puta ejaculação precoce, ele fica tudo nervosão, né? Quando tá transando ali comigo. Ele falou que tá meio apaixonadinho, então, né, olha só, a mulher esqueleto aí, né? Então, quando a gente tá amando, né, assim, vai vir à tona as coisas mais primitivas, mais esqueléticas, né, mais largada, violentada, né, que estavam lá parados no tempo, aguardando essa reativação que é feita pelo pescador, ou seja, um outro masculino. É o segundo tempo do masculino aí, tá, gente? Então, de novo, você que está diante de um apaixonado, entenda que você é o segundo tempo do jogo, né? Ou seja, não repita a violência que ela sofreu no primeiro tempo, né? Então aqui eu não estou falando para você ficar com a pessoa que é ejaculadora precoce, não é isso. Entenda que isso é uma reencenação emocional, né? Que ela está trazendo para você algo que já foi fraturado, que já foi humilhado. Se a gente falar lá, né, seu ejaculador precoce, seu fracote, seu nervosinho, seu bobo, ou vice-versa, né? Assim, fala pra mulher lá que ela, sei lá, né? Assim, é toda desengonçada, desajeitada, insegura, por aí vai. É claro que quem ama, quem tá apaixonado vai estar inseguro, que nem a mulher esqueleto aqui, né? Por isso que ela ficou quieta. Então a gente percebe às vezes no parceiro um silêncio, né? Uma hesitação, um medo horrível, né? A gente não sabe por quê. Por quê? Porque ela está acessando aquele ponto, né, sensível, vulnerável, lembra lá da Brené Brown, né? Então esse é um ponto de amor, é um ponto de reconexão com o outro, né? Assim, então para a gente conseguir restaurar essa conexão, a gente não pode reencenar a violência, tá entendendo, gente? A gente precisa quebrar essa lógica da violência, né? Quebrar essa tradição da violência. Continuando aqui a leitura. O homem começou a sentir sono, enfiou-se nas peles de dormir e logo estava sonhando. Às vezes, quando os seres humanos dormem, acontece de uma lágrima escapar do olho de quem sonha. Nunca sabemos que tipo de sonho provoca isso, mas sabemos que ou é um sonho de tristeza ou de anseio. Foi isso que aconteceu com o homem. A mulher esqueleto viu o brilho da lágrima à luz do fogo e de repente ela sentiu uma sede daquelas. Ela se aproximou do homem que dormia, rangendo e retinindo, e pôs a boca junto à lágrima. Aquela única lágrima foi como um rio que ela bebeu, bebeu e bebeu até saciar a sua sede de tantos anos. Então essa parte aqui da lágrima eu acho muito bonita, muito bonita. Uma coisa, né, porque fala da lágrima do homem, né? Eu acho isso muito legal e vejo que o homem estava dormindo, né? Então é uma lágrima inconsciente, né? Então ali o homem inconscientemente deixa brotar uma emoção, né? E aquela emoção ali alimenta aquela mulher ressequida, aquela mulher que estava eras, né? Sem beber água, né? Ou seja, sem receber afeto, né? Sem receber amor. Mas Paulo, as pessoas não recebem amor, afeto, por aí vai. Tem uma diferença, tá, gente? Tem você receber amor, afeto, tarará. Mas receber amor e afeto dessa determinada pessoa naquele ponto de vulnerabilidade, né? Então isso que a gente chama na clínica de transferência, tá? Não é qualquer outro que vai ativar isso, tá? Por isso que a relação amorosa ela é singular, né? Então por isso que eu acho importante a relação amorosa, né? Então percebendo isso, né, gente? Então entenda que a relação amorosa pode ser um evento terapêutico,
né, na sua vida. Essa que é a minha proposta, né? Assim, eu tento, né, dizer para as pessoas o seguinte: olha, entenda seu encontro amoroso, né, como uma oportunidade terapêutica, né? E aqui na Mulher Esqueleto, ó, você vê que ela bebe dessa lágrima, uma gotinha de lágrima, vira um rio de lágrima para ela, né? De saciedade, de alimentação, de nutrição, né? Assim, então veja que não é nenhuma lágrima consciente, né? Assim, né? O cara estava dormindo, sonhando, olha só, né? Então é muito louco isso, como que as relações nos alimentam, né? Assim, e não é algo direto, né? É algo indireto, né? Aquela pessoa que está ali, sei lá, né? Que tolera essa nossa loucura emocional, esse nosso apaixonamento, ejaculação precoce, ou desengolçamento da outra pessoa ali, por aí vai. E ela fica, né? Ela fica ali com você e ela diz: tá tudo bem, né? Bora continuar. Né? E ali você consegue ultrapassar aquele medo, né? Aquela loucura, aquela coisa ofegante, aquela correria, aquela coisa toda. E ali você começa a notar certas peculiaridades daquele outro que está ali na sua frente. E esse outro começa a te dar um retorno, né? Assim, né? Que você não teve nunca na sua vida, né? Pelo menos na sua infância, né? Então esse retorno eu acho muito bonito, né? Que é a lágrima que escorre dos olhos do cara enquanto ele está dormindo, ou seja, né? É uma emoção masculina, né? Então eu acho que o masculino, né, se tratar emocionalmente, se reflorestar emocionalmente, é uma coisa muito importante para as mulheres, para nutrir as mulheres emocionalmente. Então isso é muito raro, muito legal, né? Mas aqui, né, é retratado dessa forma. Vamos lá, né? Enquanto estava deitada ao seu lado, ela estendeu a mão para dentro do homem que dormia e retirou seu coração. Ih, gente, olha que loucura. Aquele tambor forte. Sentou-se e começou a batucar nos dois lados do coração. Bum, 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 bum. Enquanto marcava o ritmo, ela começou a cantar em voz alta. Ela roubou o coração do pescador. Carne, carne, carne. Carne, carne, carne. Quanto mais cantava, mais seu corpo se revestia de carne. Ela cantou para ter cabelo, olhos saudáveis e mãos boas e gordas. Ela cantou para ter a divisão entre as pernas e seios compridos o suficiente para se enrolarem e dar calor. E todas as coisas de que as mulheres precisam. Quando estava pronta, ela também cantou para despir o homem que dormia e se enfiou na cama com ele. Pele de um tocando a do outro. Ela devolveu o grande tambor, o coração, ao corpo dele. E foi assim que acordaram abraçados um ao outro, enredados da noite juntos. Agora de um outro jeito, de um jeito bom e duradouro. Essa é a história, né, da Mulher Esqueleto. Muito bonita, né? Eu acho que é o que todo mundo gostaria que fosse um encontro amoroso, né? Um encontro de cura, né? Onde o homem aí esteja disponível para a mulher, né? Mas aí perceba que é de uma forma indireta, né? O cara dormindo ali, a mulher se nutrindo, não é nenhuma relação direta, olha só, né? Então, ou seja, a gente não precisa fazer um milagre, tá, gente? A gente precisa estar disponível para esse outro, né? Para que ele consiga realizar os processos psíquicos dele, tá, gente? Então aqui não é a relação amorosa o principal protagonista, né? É uma relação de cura. Então, pelo amor de Deus, eu acho que isso é muito importante, né? Assim, deixa eu ver se eu tenho tempo aqui, né? É muito importante a gente entender, né? Nesse cenário de vida cagada, de tudo fodido, de crimes de guerra cometidos contra a natureza, contra o feminino, contra o sexo oposto, a guerra dos sexos, por aí vai. Então a gente chega aí, cai nesse paraquedas, né? Cai de paraquedas nesse cenário, a gente não entende muito bem isso, né? E a gente acha então que a gente vai flertar, namorar, casar, ter filho, família doriana, né? Mas na prática o que acontece, né? A gente começa a encontrar cenário de guerra, né? Gente machucada, gente ferida, traumatizada, doída, reprimida,
na defensiva, violenta, passivo-agressiva, e por aí vai, né? Então a gente fica todo irritadinho com essa situação, né? Mas não é uma coisa que a gente escolheu, tá, gente? É uma coisa que a gente herdou. Então, o que eu digo aqui, né, pra gente ir caminhando para o fim já, né, gente? As histórias amorosas podem se tornar uma história de cura desde que você entenda esse cenário, entenda esse contexto e comece a se observar dentro da relação amorosa, comece a usar a relação amorosa para você se encontrar, ou seja, encontrar as suas complementariedades, encontrar o mapinha da sua identidade primeira, defensiva, reprimida, traumatizada, por aí vai. Sua identidade criada como uma couraça, como diria o Reich, né? Então, assim, essa dureza, essa insensibilidade, essa inibição, essa complicação toda. A gente precisa começar a acessar isso através das nossas relações amorosas, tá, gente? Então não é para dizer eu sou assim, tá? Pelo amor de Deus, usa a sua relação para dizer, olha como eu estou. E comece a usar essa pessoa que está ali na minha frente, fazendo brilhar o olho, fazendo acender a chama, digamos assim, da fornalha alquímica que tem dentro do seu coração, que é esse tambor aí, tamborilando, para começar a engendrar carne novamente, emocional nesse corpício aí, né? Começar a engendrar novamente água emocional nesse corpício, vida emocional, né? Então vamos lá, vamos usar seus encontros amorosos como uma oportunidade de cura e restauração, né, gente? E isso é interessante, né? Assim, eu vou continuar lendo o comentário da Clarissa aqui, tá? A incapacidade de encarar a mulher esqueleto e desenredá-la é o que provoca o fracasso de muitos relacionamentos de amor. Para amar é preciso não só ser forte, mas também ser sábio. A força vem do espírito, a sabedoria da mulher esqueleto. Como vemos na história, se quisermos ser alimentados por toda a vida, precisaremos encarar e desenvolver um relacionamento com a natureza da vida, morte e vida. Quando temos esse tipo de relacionamento, não saímos mais por aí à caça de fantasias, mas nos tornamos conhecedores das mortes necessárias e nascimentos surpreendentes que criam um verdadeiro relacionamento. Quando encaramos a mulher esqueleto, aprendemos que a paixão não é uma coisa que se vai obter, mas sim algo gerado em ciclos e distribuído. É a mulher esqueleto que demonstra que uma vida compartilhada nos fluxos e refluxos, em todos os finais e reinícios, é o que cria o inigualável amor de devoção. Então eu encerro por aqui a minha leitura da Clarissa. Também já encerro também o meu vídeo, aproveito aí, né, para fazer já um encerramento aqui, né, e espero aí que essa leitura, que este episódio aqui nosso abra algumas janelinhas para vocês. Eu sei que tem algumas questões aqui que eu acho importantes a gente elaborar, mas não vai dar tempo, né? Que seria, por exemplo, poxa, Paulo, quanto que eu entendo, sei lá, né, que essa relação está se encaminhando para uma situação de cura, né, e restauração, ou eu estou insistindo em, de certa forma, né, curar este homem, consertar este homem, né? Então, em primeiro lugar, né, gente, eu acho que dá para colocar isso antes de terminar o vídeo, a cura é sua, não é do outro, tá? Então, aqui a mulher esqueleto poderia dizer que é o complemento do pescador, né? Então ali ele está conseguindo se autocurar, né? se auto-unificar, né? Para engendrar uma nova identidade, tá, gente? Então aqui não é tanto a gente curar o parceiro, tá? Mas sim de se curar, né? De usar esse cenário, né, engendrado aí pelo encontro amoroso para se descobrir, para se curar, né? Esse é o caminho que está em jogo. Por isso que eu falo para o paciente, olha, o legal, né, você pode até tentar falar, resolver, fazer de tudo com esse parceiro, mas o mais legal é quando você se descobre na cena, né? Quando você percebe algo seu que estava lá nas profundezas, né? Quando você começa a descobrir o seu inconsciente, as suas questões, suas complementariedades, e aí você começa então a se curar.
a entrar em paz, aceitação, resolução com seus demônios interiores. E a partir daí você vai se unificando. Então essa figura que estava parada, seca, morta, seria esse pai ausente, essa mãe problemática e por aí vai. A gente começa a restaurar essa figura paterna, né? Torná-la uma figura bacana, viva, né? Vitalizada. Aí a minha identidade passa a ser uma identidade unificada, não mais complementar, né? Aí a gente entra agora num outro patamar de existência. A partir deste ponto, né, gente, as suas relações amorosas vão poder ser coisas diferentes, né, e não repetições da mesma complementariedade já marcada no seu passado, sendo uma repetição do mesmo, né, que é uma coisa horrível, tá, gente? Então é isso que eu tinha a trazer para vocês, né? Acho que tem muita coisa ainda, eu não entrei no Eros e Psique, né? Fiquei só na Mulher Esqueleto. Mas, enfim, estou aqui à disposição, coloquem aí sugestões, perguntas, direções que vocês queiram tomar aí nessa direção do amadurecimento, aqui hoje falando do amadurecimento dentro da relação amorosa, ou seja, da relação amorosa como uma oportunidade de crescimento para as nossas vidas. É isso aí, gente. Agradeço a atenção de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.